E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de mais um álbum europeu da editora Taverna do Rei, Pocahontas, publicação que foge consideravelmente em relação àquela animação da Disney, que tem toda uma romantização em relação a essa personagem histórica que realmente existiu. Esse é um trabalho feito por... Esse é um trabalho escrito e desenhado por Patrick Prugni, o mesmo autor de Pull Boots, que teve resenha aqui no canal Central HQs, que também foi publicado pela editora Taverna do Rei. Aqui ele vai trazer a personagem histórica para as páginas da publicação. Mas antes disso, vamos falar do acabamento gráfico desse álbum, que está realmente muito bonito. Olha só, é uma edição bem maior do que o formato americano. Bela arte de capa, conta com capa dura, esta aqui é a guarda da publicação, com papel couché colorido, são 96 páginas, ao preço de R$ 109,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E olha só, a lombada aqui, galera, é costurada, tá? Bom, vamos falar então de Pocahontas, que significa criança travessa. O nome dela era Macaota, da tribo Powhatan, localizada onde é hoje a Virgínia. Nasceu por volta ali de 1596, 1597. Ela pertencia a uma espécie de aristocracia dentro da tribo Powhatan. Era considerada até mesmo uma princesa. Ela acabou se relacionando com os ingleses durante a construção da cidade de Jamestown. Ela servia como uma espécie de ponte entre os nativos americanos da tribo Powhatan com os ingleses. Ela levava comida, ajudava no que era possível, mantendo ali, um elo de paz entre esses dois grupos. Acontece que as tensões entre brancos e indígenas eram muito fortes naquela época, muito por conta da tomada de terra pelos ingleses, seja na construção de casas, seja no plantio, o que acabava afetando ali, a própria vida da tribo Powhatan. Ela servia como uma espécie de ponte entre os nativos americanos da tribo Powhatan e os ingleses, mantendo a paz entre esses dois grupos. Ela levava comida, ela ajudava no que era possível ali em relação à comunicação entre esses dois grupos. Ela acabou conhecendo o John Smith, que fez alguns relatos que são colocados em xeque por historiadores. Ele alega que a Pocahontas acabou salvando ele da morte quando eles foram sequestrados pela tribo Powhatan, mas alguns historiadores acreditam que na verdade era apenas um ritual. De qualquer forma, formou-se uma espécie de elo entre a Pocahontas e o John Smith, e aqui pelo Patrick Prugni é retratado um romance entre os dois. Acontece que o capitão John Smith ele era um subordinado da coroa britânica, então ele não tinha exatamente total liberdade de ação. Eu não posso falar nada mais além disso, senão eu vou estar entregando a história. Mas nós temos aqui algo que, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, realmente é o mais próximo da realidade, do que realmente aconteceu naquela época. E aqui nós vamos ter essa arte pintada do Patrick Prugni, que é muito, muito bonita, cheia de detalhes. As cores aqui estão maravilhosas, mostrando a tribo Powhatan vendo a chegada dos ingleses, questionando quais ações eles deveriam tomar. Tem aquele lance mais supersticioso, dos índios, com algumas premonições, se eles deveriam ou não deixar os ingleses se estabelecerem nas suas terras. Aqui você vê uma flecha atingindo esse barril, mostrando que havia muita tensão entre os ingleses e os nativos americanos. A história ela é realmente muito bem narrada, mostra toda a postura da Pocahontas como uma mulher de destaque na sua tribo, pertencendo aí, entre aspas, à nobreza, sendo tratada, com reverência, inclusive pelos ingleses depois que conhecem ela. E ela realmente, aqui mais um pouco desse trabalho artístico sensacional do Patrick Prugni,
aqui nessas páginas um dos primeiros contatos entre os Powhatans e os ingleses, e você vê que, apesar da curiosidade, algumas pessoas acabaram sendo feridas. Realmente, galera, é uma história que eu particularmente não conhecia. Não assisti também a animação da Disney para poder apontar as diferenças, mas eu sei que lá tem toda uma romantização, até porque é voltada para o público infantil. Mas aqui, vamos dizer que o final não é exatamente tão feliz quanto a Disney faz para parecer. A Pocahontas ela vai ter um destino que, durante a leitura, para mim, pareceu realmente bem inesperado. De qualquer forma, foi bem interessante conhecer a história real dessa figura histórica que foi a Pocahontas, que é sim lembrada lá no estado da Virgínia e conta, né, dos relatos históricos também. Será que ela ficou junto? Será que ela acabou nos braços do John Smith ou teve alguma mudança no seu destino? Nós temos aqui uma obra caprichada do Patrick Prugni, seja no roteiro, seja na arte, na condução da história. Ele realmente constrói aqui uma narrativa muito interessante que prende a atenção do leitor. Então, galera, que nota que eu dou para essa publicação europeia? Eu dou a nota 9. Vai entrar para a minha lista aí de quadrinhos de destaque do ano. Nós temos aqui os extras da publicação, contando com esboços, aqui algumas observações que foram feitas, aqui o estado da Virgínia. Tem extras bem legais, olha essa pin-up aqui, que linda. Trabalho aquarelado. É uma edição realmente completinha aqui. E que venham mais obras de Patrick Prugni para o Brasil. Os dois álbuns que eu li, lançados pela Taverna do Rei, Pull Boots e Pocahontas, realmente mostram que esse cara aí é diferenciado. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!